os pobres da terra, os Anauim, os pobres, os fracos. Então, é aí que vai dizer, né? Porque o Egito, a Síria, gente, é lá sempre eternamente arrasando aquele povo lá, né? Das Galileias da vida, né? Agora, mesmo dentro do povo havia gente corrupta e exploração interna. Então, veja bem, uma exploração externa, o Senaqueribe, lá da Síria, depois era da Babilônia, os reis persas, os pobres, gente, só ali só tinha pobre, né? Tudo arrasado, tudo destruído. A convicção dele, gente, daquele povo sofrido, também era uma convicção religiosa e era uma convicção política. Aquele resto não obedecia o rei Ezequias mais. Busca a justiça, é aí que Deus se deixa encontrar, na luta dos pobres por liberdade e vida. Buscar a Deus, portanto, é a mesma coisa que buscar a justiça que vem do projeto do libertador. E assim construiremos uma sociedade nova, baseada na verdade, em oposição à sociedade injusta. Por isso eles não, como diz o texto, não cometerão mais injustiça, nem falarão mentira. Os valores de Deus não se defendem com uma lógica de imposição, de violência, de apelo à força. Por isso, muita atenção à história e aos acontecimentos, gente. A gente reze para que a sua história, na sua história, tenha oração. E reze que a sua oração tenha história. Não garante que os prepotentes e os orgulhosos vai chegar o dia da ira de Deus. E serão os humildes, os pobres, que serão assentados à mesa. De acordo com Sofonias, a renúncia ao orgulho, à prepotência, ao egoísmo, né? E voltar, né? Procurar a Javé, a comunhão com Deus, com os irmãos. Agora, estão dispostos a esse caminho da conversão? Lembra, Jesus vai falar, convertei-vos, o reino de Deus está perto. E agora já vai falar, né? Bem-aventurados vós pobres, porque o reino de Deus é revelando que Deus se solidariza com eles, a ponto de confiar-lhes o reino. O crime dessa nova aliança é o da confiança ilimitada que circula entre Deus e o povo. Felizes depositários do projeto de Deus. A situação do pobre e a opção do pobre. Bom, a primeira e a oitava promessa lá são idênticas, né? Porque deles é o reino dos céus. A palavra pobre recorda os Anauim, aí, primeira leitura, né? São os que depositaram sua confiança em Deus, a última instância, porque a sociedade, na prática, lhes negava justiça. São pobres em espírito, ou seja, escolheram a pobreza, não porque a miséria lhes bastasse, mas porque nessa condição participam do projeto de Deus, que é a construção de uma nova sociedade baseada na justiça e na igualdade. Se Jesus tivesse chamado os doutores da lei, os sumos sacerdotes do Sinédrio, você acha que o cristianismo estaria chegado aqui hoje, aqui no Itajubá? Não. Pobre de dinheiro, gente, para viver o evangelho. Não é isso. O rico, gente, o rico é aquela pessoa que tudo é devido para ela. Ela tem condição de tudo. Então, se tem saúde, porque eu tenho dinheiro. Eu tenho casa, porque eu tenho dinheiro. Eu tenho carro, porque eu tenho dinheiro. E até benção, o padre vai rezar missa em casa. Pois é, filho. Dinheiro. Tudo é devido para ele. O pobre não. Tudo é graça, tudo é gratuidade, tudo é doação, é amizade. Gente, o pobre faz amizade com o sol, com o calor, com chuva, com o vento, etc. O pobre tem amizade, tem um encantamento até com a formiga que tiver na sua cozinha. E o
o rico fica nervoso. A saúde é um presente, a doença, nada lhe é devido ao pobre, gente, tudo é dado. Jesus vai falar, gente, são infelizes aqueles que têm espírito de riqueza, os que exigem sem cessar que o mundo corresponda aos seus desejos, que são felizes aqueles que sabem acolher todas as coisas como um dom, como um presente. Até a doença é um presente. A morte de um ente querido é um presente. Mas para quem é rico, duro de coração, entendeu? Vai falar que é injustiça, um milhão de coisa. Quem tem? Mãos limpas? Isso. E ponto final. Lembra o pecado do ter, saber e poder. Vão juntos. Então, riqueza não é só ter coisa, não. Quem domina também o conhecimento, e não é só isso também, que é dominar Deus. Deus não é um bem que a gente se possui. A verdade não é um ter que se pode possuir. Gente, pensa bem. Você falar, eu tenho a minha vida. Essa frase está errada. Você não tem vida. Você tem nada. A vida que Deus te deu, que está em você. Então não é sua. Agora o rico fala, não, eu sou eu. Eu faço de mim o que eu quiser, eu como o que eu quero, eu vou onde eu quiser, eu penso o que eu quero, eu compro o que eu quero. E de repente vem uma doença, uma catástrofe, uma crise, né? E aí? Perde tudo e seguindo. O que ele tem? De tudo do que ele sabe e pobre do que ele tem. Então o rico, gente, o rico pensa em, de ser dono do conhecimento. O pobre vai relativizar o conhecimento. O pobre sabe que ele não sabe de nada. Bom, aí já tem os filósofos, Platão também falou essas coisas, né? Do que ele tem. O Evangelho vai dizer que são infelizes aqueles que se fazem proprietários da verdade, e felizes aqueles que se tornam proprietários dela. Não ser dono da verdade, mas depender da verdade. Felizes são os que sabem que a verdade pertence a todos. Gente, veja bem, como é que a gente perde tempo numa missa? A missa, o pão simboliza ação. O vinho, a ternura, os bens partilhados. Aí, oração e ação, as duas coisas estão juntas. Então, o nosso trabalho é o pão. O fruto do trabalho é o vinho. Então, quando há justiça entre essas duas partes, não é mais pão, não é mais vinho, é o corpo de Deus. Isso que é o reino de Deus, gente. Quando falar o reino dos céus, a gente pensa que os céus é aquilo que depois da nossa morte. Não. Meu filho, você já tem que ver o céu começar aqui na terra. O que é que nos impede de respirar hoje as nossas irritações, inquietações? O nosso coração. Quando a Bíblia fala, lembra? Lá em Massa, em Meriba, aquele povo, murmurou contra Deus, gente. A palavra murmúrio. Gente, o rico só murmúria. A situação do pobre, número 11 lá, Eles são afligidos. Jesus lhes garante que o reino tem força e capacidade de libertá-los das opressões a que foram submetidos. Gente, o evangelho, gente, liberta da miséria também. Tem que ter consequência política, social,
Mas na nossa cabecinha até hoje não entra isso. A gente acha que Jesus é questão de missa e terço. Aqui na igreja é fácil. Meu filho, olha lá. Simplicidade, essa, né? Humildade, né? Claro que já é o valor do reino de Deus aí dentro. Então tem uma força extraordinária. Lembra que Jesus falava? Até, lembra? Os discípulos tiveram que deixar a rede, o barco, até os pais. A evangelização foi o principal na vida dele. A pobreza, viver nessa confiança de uma nova sociedade, nessa entrega, nessa abertura total, né? Então, só usar o não. Então, isso que é buscar justiça e igualdade. Então, mas vai ser aflito, gente. Todo pobre vai ser afligido, né? Porque a sociedade persegue, né? Aí, essa simples aula nossa aqui, gente, isso aqui também, nós somos pobres aqui e somos afligidos, porque muita gente fala assim, não estou perdendo tempo aqui. Espírito, ou seja, escolheram a pobreza, não porque a miséria, Deus quer a miséria, não. Mas é nessa fragilidade que eles vão construir uma nova sociedade da partilha. O pobre sabe partilhar, o rico não sabe. A sociedade estabelecida, ambiciosa, de poder, de glória, não vai suportar essa nova sociedade alternativa, né? Então, por isso que o povo vai ser aflito. Não vão suportar os pobres que aprenderam a partilha. Na ótica do reino, é sinônimo de felicidade, não é desgraça, então. Mas não significa, gente, que Deus quer que você passe fome, não é isso. Existe recurso suficiente para todos aqui na terra, só isso. Agora, na hora que eu acumulo para mim, vai faltar você. Qual que é a situação do pobre, então? São afligidos e eles são mansos, né? A mansidão, né? Os mansos são os que foram amansados pelo poder do tirano, que os privou, né, da liberdade. Lembra que as duas palavras? Nem viver no deserto faltava vida e terra, e nem no exílio, que faltava fecundidade e liberdade. Então, a palavra bênção tem 4 palavras. Quais são elas? Terra e vida. Isso para superar o deserto da vida. E o exílio, fecundidade e liberdade. Pobres. Eles são misericordiosos. São solidários, partilham, ter, né, opção, né, dinâmica do reino, é por tudo em comum. Misericórdia significa ter compaixão, ter, né, dor de coração com o outro, né? A segunda opção, número 15, é a pureza. O pobre tem pureza de coração, né? Porque eles verão a Deus. Ser puro de coração é ter uma conduta única, é a sintonia com o reino. Tem as mãos inocentes, é o Salmo 24, assim, né? Então, uma conduta íntegra. Jesus fala que são felizes. E a pureza, número 16, é sinônimo de opção pelo reino, de respeito pela integridade das pessoas. O pobre tem essa integridade, né? Deus já não se manifesta no templo. As pessoas o experimentam de forma direta no dia a dia, no relacionamento fraterno. Então Jesus fala, felizes, bem-aventurados, os puros de coração. Gente, Jesus está falando isso aí lá na Galileia. Não é no templo de Jerusalém, não. Nem na sinagoga. Então você imagina a cabeça do povo, como é que foi um alvoroço. Gente, rir no sentido não é zombar, mas é alegria, né? De dentro, é partilhar, solidariedade, né? Ter serdura de coração. Então as lágrimas também, né? É o modo de viver o nosso luto, né? Então significa ter um bom coração.